Olá, boa tarde, seja bem-vindo ao Jornal da Litoral. Hoje é quarta-feira, 5 de junho de 2024 e a partir de agora estamos juntos mais uma vez para todo o Brasil através da programação da sua TV Litoral, levando as principais notícias e atualizações do Rio Grande do Norte, do Brasil e também do mundo. Desde já convido você a assistir todos os nossos conteúdos através das nossas plataformas digitais. É só você acessar @TV Litoral RN no Instagram, no Facebook e também no nosso YouTube e acompanhar todos os dias ao vivo toda a nossa programação. Vamos começar o JL desta quarta-feira trazendo para você as primeiras notícias da área policial do Rio Grande do Norte. Um motociclista morreu após tentar desviar de buracos na RN 306, na região da Grande Natal. Era para ser apenas mais uma entrega de gás de cozinha, porém no início da noite desta terça-feira, dia 4, o expediente do jovem motociclista acabou em tragédia. Por volta das 18 horas e 30 minutos, o entregador seguia de Graçandu em direção a Pitangui, litoral norte do RN, para mais uma entrega e, infelizmente, não conseguiu chegar ao destino. Segundo informações de populares, o motociclista vinha em alta velocidade com a moto carregada com botijões de gás e, ao tentar desviar dos buracos e de animais soltos na rodovia estadual RN 306, perdeu o controle do veículo e caiu. Após cair, a moto se arrastou por alguns metros na pista e o condutor também. Momentos antes, chovia muito na região. As marcas do acidente ficaram no asfalto molhado. Devido ao impacto da queda, os botijões de gás ficaram espalhados na rodovia e a moto ficou parcialmente destruída. Já o motociclista Matheus Sales dos Santos, de 23 anos, não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, SAMU, foi acionado para prestar os primeiros socorros, mas ao chegar no local do acidente, já não havia mais nada a ser feito pelo rapaz. Familiares e amigos da vítima estiveram no local. Abalados, não conseguiram dar entrevista à imprensa. No entanto, cobraram melhorias para a Avenida Rocco Rosso, um dos principais acessos às praias do litoral norte do estado e que há anos sofre com a falta de manutenção. A rodovia estadual RN 306 não tem sinalização vertical, horizontal ou acostamento. Funcionários da empresa, a qual Matheus prestava serviço, compareceram no local do acidente para recolher os botijões de gás. A Polícia Civil e a Polícia Rodoviária Estadual realizaram as primeiras perícias técnicas na área. O Instituto Técnico Científico de Perícia, ITEP, que também foi acionado, fez a remoção do corpo do jovem para a sede do órgão na zona leste de Natal para os procedimentos legais e, em seguida, fazer a liberação do corpo para o sepultamento. E mais um acidente de carro foi registrado no Chapadão da Praia de Pipa, no litoral norte do Rio Grande do Norte. Conforme você vê aí nas imagens, uma motorista ainda não identificada ficou ferida após o seu carro despencar durante a madrugada de ontem no Chapadão da Praia de Pipa, região do litoral norte do estado do Rio Grande do Norte. Ainda não se sabe se ela estava sozinha no veículo e nem qual é o estado atual de saúde da condutora do automóvel. A região aí já é bastante conhecida por inúmeros acidentes com relação a veículos, também a triciclos e, enfim, muitas pessoas já se acidentaram nessa região. É preciso que as autoridades públicas do Rio Grande do Norte vejam essa questão, até mesmo para se evitar mais acidentes e também acidentes aí com vítimas fatais.
Olha, vamos a mais uma informação. A Polícia Militar do Rio Grande do Norte prendeu um homem por supostamente ameaçar e agredir a sua ex-companheira na cidade de São Gonçalo do Amarante. Noite de terça-feira, dia 4 de junho de 2024. Estamos na delegacia de plantão da Zona Norte, aonde acaba de dar entrada aqui um indivíduo conduzido pela Polícia Militar por suposta ameaça de morte e agressão à sua ex-companheira, tendo em vista que a mesma vítima estaria separada do seu agressor há pelo menos 2 meses. E ela alegou que ontem ele ligou para ela dizendo que iria trabalhar, comprar uma faca e matá-la. A mesma hoje foi surpreendida pelo agressor, seu ex-companheiro, com a arma, a qual ele prometeu tirar a vida dela, em sua casa com seus 2 filhos pequenos. O mesmo acusado arrancou-a de dentro da sua residência pelos cabelos. A mesma, ao chegar no meio da rua, conseguiu escapar das garras do seu agressor, quando vizinhos viram toda a agressão e chamaram a polícia. A Polícia Militar rapidamente chegou lá, encontrou o agressor com a faca na cintura, totalmente drogado, sob efeito de entorpecentes, totalmente transtornado. A viatura da Polícia Militar conduziu o agressor e a vítima até aqui, na delegacia de plantão da Zona Norte, e o mesmo já está na carceragem da Polícia Civil, vai ser ouvido pela delegada e provavelmente autuado por agressão, tentativa de homicídio e Lei Maria da Penha. A vítima segue dando seu depoimento, o agressor está preso e vai passar pelos trâmites legais e ficar à disposição da Justiça. Com imagens de Everton Medino, Michael Nascimento para a TV Litoral. E um moto aplicativo teve a sua moto roubada na noite de ontem na zona norte da capital Potiguar. Quem nos traz as informações é o repórter Everton Medino. Noite de terça-feira bastante agitada na zona norte de Natal, onde um moto aplicativo teve a sua moto levada por criminosos. Isso mesmo, já próxima ali à Mãe Matinoco. Muito boa noite. É uma situação bastante difícil, não é para você? Boa noite. Cara, trabalhando, né? Nesse tempo de chuva aí, na luta. E os caras fazem isso aí, ó. Pega a moto de trabalhador mesmo e não tem dó, não. Fui agredido, entendeu? Acabaram de me assaltar aqui 9h30 da noite, indo embora pra casa. E a situação é essa daí, mano. Vamos ver se a polícia consegue recuperar essa moto aí, porque é complicado, cara. A gente trabalha aí na luta, no dia a dia, para acontecer isso aí, ó. Foi 2 indivíduos, aparentemente eles estavam armados. Fez a posição que estava com algum tipo de arma na cintura. Algum armamento, né? Fez algum gesto que estava com algum armamento, não é isso? Sim, e chegou com truculência, me agredindo. Eu até meio que não ia entregar a moto, mas aí fui agredido e acabei entregando. Entendeu? Tomei um soco no peito aqui que falar pra você, cara. É triste, é triste. Vamos ver se a polícia consegue resgatar essa moto aí. Tem rastreador. E inclusive o rastreador tá indicando lá em São Gonçalo. E vamos ver o que dá pra fazer aí, cara. Porque é complicado, viu? Tá triste o negócio. Olha, eu sei que é bastante difícil. Você tem algumas características da moto que ele chegou? Chegaram numa 160 preta. 2 indivíduos. Um tava de blusa de frio preta. O da frente que tava no piloto. E o passageiro tava com a blusa branca. Aí já chegaram com turbulência e levaram a moto. Não tinha o que fazer, né? Tinha que entregar, porque a gente também tem a nossa vida em primeiro lugar. Então não dá pra você querer, sei lá, fazer alguma coisa pra recuperar sua moto. Então foi isso, cara. Não tem que falar muito não, tipo... É triste, cara. Vamos ver o que dá pra fazer isso. Entregar nas mãos de Deus e pra frente. Entregar nas mãos de Deus e é isso, né? Vamos ver. Se Deus quiser, vai dar tudo certo.
Você viu aí, ó, um trabalhador falou com a nossa equipe de reportagem relatando sobre a insegurança, né, no nosso estado do Rio Grande do Norte, onde ele foi assaltado, isso mesmo, nas proximidades da Mãe Matinoco, Pajeçara. Com as imagens de Michael Nascimento, Everton Medino, para a TV Litoral. E o Jornal da Litoral vai rapidinho para um breve intervalo comercial e na volta você confere outras notícias e atualizações do nosso estado, do Brasil e também do mundo. DataVero, um novo conceito em pesquisa. Plataforma digital com geolocalização, resultado em tempo real, pesquisa eleitoral com credibilidade, pesquisa mercadológica com segurança, pesquisa de avaliação administrativa com seriedade. Cliente DataVero tem senha do sistema para acompanhar todo o processo. Instituto DataVero, pesquisa de verdade. Para você que gosta de cuidar da aparência, a loja Mocinha Chique é o lugar certo. Aqui tem uma variedade de cosméticos e produtos para hidratação e perfumaria. Aqui na Mocinha Chique você encontra o nosso cantinho perfumado, onde o cliente ele pode vir até a loja, conhecer, experimentar e se apaixonar pelas nossas fragrâncias. E olha só a diversidade de provadores. Trabalhamos com as principais marcas Eudora, Clorofila, Mahogany e temos uma variedade em miniaturas de Jequiti para criançada. E também Natura, Boticário, Água de Cheiro, temos também Capitania do Cheiro, joias como Romanel e em datas comemorativas os deliciosos chocolates Cacau Show. Oferecemos o serviço de entrega em toda Natal, totalmente grátis. Nossa loja fica localizada na Avenida das Cirandas, número 1146, em Nova Natal. O telefone para contato é o 849-8864-4704. O Instagram, @Mocinha Chique. Mocinha Chique Cosméticos, a sua loja de cosméticos. E uma moradora de Parnamirim gravou um vídeo indignada por sua casa estar completamente ilhada. Segundo ela, uma obra inacabada da Prefeitura de Parnamirim tem também contribuído com as enchentes. Pessoal que é doente, precisa entrar ao médico, não tem como sair. E o juiz da cidade disse que eu não tenho prova para dizer que foi a água que acabou aqui com o comércio. Entrou dentro da minha casa e ele deu a causa ganha para a prefeitura. Eu não tenho prova para isso, vocês estão vendo. Queremos que o jornal, o repórter, chegue aqui agora. Traz uma prova para me ajudar. Cadê os políticos dessa cidade que não estão vendo as condições da gente aqui? Não é de hoje nem de ontem que eu vivo pedindo socorro. Mas um dia Deus vai mostrar. Está nas mãos de Deus. E a gente faz aí a cobrança à prefeitura da cidade de Parnamirim, ao prefeito da cidade, porque esta obra aí, eu já estive pessoalmente fazendo uma entrevista com esta moradora e os demais moradores desta rua, e eles relataram que este problema já persiste há alguns anos e até hoje a Prefeitura de Parnamirim não solucionou o caso. Enquanto isso, moradores e comerciantes têm sofrido os grandes prejuízos causados pelas enchentes todos os anos. Vamos agora a um giro pelo mundo, saber o que está acontecendo. Vamos agora saber com relação à guerra no Oriente Médio. Israel bombardeou vários pontos da faixa de Gaza nesta última terça-feira. Enquanto isso, as autoridades israelenses estavam em alerta depois que vários disparos foram feitos no Líbano, pelo grupo Hezbollah na noite anterior, que provocaram vários incêndios florestais. Israel bombardeou nesta terça-feira a faixa de Gaza de norte a sul, ao prosseguir com a ofensiva contra o Hamas após o anúncio da morte de 4 reféns que estavam em cativeiro no território palestino. Quase um mês depois de Israel iniciar a ofensiva terrestre contra Rafah,
uma cidade no sul da faixa na fronteira com o Egito, combates voltaram a ser registrados em outras áreas do território palestino. Testemunhas afirmaram que Israel bombardeou o leste e o centro de Rafah, além de Khan Yunis. A Defesa Civil informou sobre mortes registradas na cidade de Gaza e no campo de Al-Burei, no centro do território. Também nesta terça-feira, Israel está em alerta para novos incêndios florestais, depois que munições disparadas do Líbano pelo Hezbollah na noite anterior provocaram vários incêndios na região norte do país. O Serviço de Bombeiros e Resgate de Israel disse que dezenas de equipes de combate a incêndios trabalharam durante a noite com outros órgãos para controlar as chamas. Ainda há incêndios ativos perto da fronteira com o Líbano. A guerra entre Israel e Hamas, iniciada em 7 de outubro após os ataques do grupo islamista, acabou se estendendo para outros países da região, e o movimento Hezbollah faz ataques constantes a Israel. E os dois partidos ultra-ortodoxos que fazem parte do governo israelense afirmaram nesta última terça-feira, dia 4, que apoiam a proposta de trégua apresentada pelo presidente americano Joe Biden para acabar com a guerra na faixa de Gaza. Os partidos ultra-ortodoxos do governo de Israel disseram nesta terça-feira que apoiam a proposta de trégua com Hamas sugerida pela Casa Branca. O Shas avaliza totalmente a proposta de retorno para a casa dos reféns sequestrados pelo movimento islamista palestino em 7 de outubro. A outra legenda ultra-ortodoxa, o judaísmo da Torá Unida, também expressou seu apoio ao plano de fases anunciado pelo presidente americano Joe Biden na última sexta-feira. A posição destas duas formações contrasta com a dos aliados de extrema-direita de Netanyahu. O ministro da Segurança Nacional Itamar Ben-Gvir e o ministro das Finanças Bezalel Smotrich ameaçaram no sábado renunciar caso Benjamin Netanyahu aceite o plano de trégua com Hamas. Sem estes partidos de extrema-direita, a coligação do primeiro-ministro perderia a maioria no parlamento. O plano anunciado por Biden prevê um cessar-fogo de 6 semanas e a retirada das tropas israelenses das áreas densamente povoadas de Gaza, bem como a troca de alguns reféns por prisioneiros palestinos. A guerra entre Israel e o Hamas eclodiu em 7 de outubro, quando milicianos islamistas mataram 1.194 pessoas, a maioria civis no sul de Israel. E o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu afirmou nesta quarta-feira, hoje, que Israel está preparado para uma operação muito intensa na fronteira com o Líbano, onde desde outubro as tropas israelenses trocam tiros diariamente com o movimento Hezbollah. Israel está preparado para uma operação muito intensa na fronteira com o Líbano. A afirmação foi feita nesta quarta-feira pelo primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu. Estamos preparados para uma operação muito intensa no norte. De um jeito ou de outro, nós vamos restaurar a segurança no norte. Desde outubro, quando começou a guerra entre Israel e o movimento islamista Hamas na faixa de Gaza, o Estado hebreu e o Hezbollah libanês, movimento apoiado pelo Irã, começaram a trocar bombardeios na área de fronteira entre os dois países. Na semana passada, os ataques se intensificaram e o exército israelense vem alvejando áreas mais distantes da fronteira libanesa. Netanyahu sobrevoou a área onde foram registrados incêndios florestais causados pelos ataques recentes do Hezbollah. Quem pensa que pode nos prejudicar e que ficaremos de braços cruzados está cometendo um grande erro. A violência desde o início de outubro matou pelo menos 455 pessoas no Líbano, a maioria combatentes, mas incluindo 88 civis, segundo um balanço da AFP. Do lado israelense, pelo menos 14 soldados e 11 civis foram mortos, de acordo com o exército. Israel está sendo acusado de utilizar fósforo branco em ataques ao Hezbollah. Alguns dos disparos atingem civis e também prejudicam o meio ambiente. O Líbano acusa Israel de usar os controversos projéteis de fósforo branco em ataques que as autoridades dizem prejudicar civis e o meio ambiente.
O exército israelense e o movimento libanês Hezbollah travam confrontos diários desde o ataque do grupo palestino Hamas em 7 de outubro. O fósforo branco, substância que se inflama em contato com o oxigênio, pode ser usado para criar cortinas de fumaça ou iluminar campos de batalha, mas também é utilizado como uma arma incendiária e pode causar queimaduras graves, danos respiratórios e falência de órgãos. Um relatório divulgado nesta quarta-feira pela Human Rights Watch afirma que o uso extensivo da substância coloca os civis em sério risco e contribui para o deslocamento de civis. A organização disse ter verificado o uso de munições de fósforo branco pelas forças israelenses em pelo menos 17 municípios do sul desde outubro, inclusive 5 casos em áreas residenciais. O exército israelense afirmou no início do conflito que os procedimentos oficiais exigem que as munições de fósforo branco não sejam utilizadas em áreas densamente povoadas, a não ser pelo que foi chamado de algumas exceções. E com a proximidade do início da Eurocopa, a Alemanha se prepara... Ok, pedimos desculpas por o nosso problema técnico. Continuando, com a proximidade do início da Eurocopa, a Alemanha se prepara para reforçar a segurança enquanto a competição acontecer. A ministra do Interior concedeu entrevista coletiva nesta última terça-feira para falar sobre o tema. Para sediar com sucesso a Eurocopa entre 14 de junho e 14 de julho, a Alemanha conta com o legado da Copa do Mundo de 2006, além de estádios modernos e sempre lotados, mas com uma grande preocupação com a segurança. Para o Mundial de 2006, muitos estádios foram amplamente reformados, entre eles o Estádio Olímpico de Berlim, construído para os Jogos de 1936. Outros palcos foram construídos do zero, como a Allianz Arena, casa do Bayern de Munique há quase 20 anos. No dia 14, o estádio da Baviera vai ser o epicentro do futebol europeu, quando o árbitro autorizar o início da partida de abertura entre a Alemanha e a Escócia. Decidi que vão ser realizadas checagens temporárias em todas as fronteiras internacionais da Alemanha durante a Eurocopa. Isso é uma grande tarefa adicional para a Polícia Federal, mas vai ser uma grande contribuição para a segurança. Acima de tudo, queremos impedir criminosos e torcedores violentos o mais cedo possível. A verdade é que a situação de segurança é tensa, seja em termos de cibersegurança ou terrorismo islamista, entre outras coisas. Mas eu posso afirmar que atualmente não há indicações de perigo concreto em relação à Eurocopa. Ao todo, são esperados 2.700.000 espectadores em estádios cuja capacidade foi um pouco reduzida, já que a UEFA não autoriza torcedores em pé, algo que o futebol alemão tem vivido nos últimos anos. O Signal Iduna Park do Borussia Dortmund, por exemplo, vai passar dos habituais 81.000 lugares para 62.000. A segurança no entorno dos 10 estádios que vão receber os jogos vai ser feita por um contingente de 800 a 1.300 agentes das forças de segurança. E as Forças Armadas do Equador premiaram 5 cães por sua contribuição na detecção de drogas, armas e explosivos em meio à guerra do país contra o narcotráfico. 5 cães foram agraciados com condecorações no Equador. Daiko, Amanda, Apollo, Zeus e o falecido Mali receberam uma fita das Forças Armadas pela contribuição na detecção de drogas, armas e explosivos em meio à guerra que o país trava contra o narcotráfico. Alguns desses cachorros participaram em janeiro da descoberta de 22 toneladas de cocaína enterradas em uma fazenda na província de Los Rios. Foi a maior apreensão de drogas da história do Equador. Foram encontrados explosivos, munições em grande quantidade. Eles são um complemento ao trabalho que é realizado pela inteligência militar. O trabalho desses animais ocorreu especialmente em prisões, consideradas centro de operações do crime organizado, e palco de massacres sangrentos, em que morreram cerca de 450 presos desde 2021. Nas diferentes prisões do país foram detectadas substâncias sujeitas a controle, incluindo aquelas que estavam escondidas nas paredes e no subsolo de cada uma dessas prisões.
Nos últimos anos, o Equador se tornou um centro logístico para o transporte de drogas por gangues criminosas que deixam um rastro de terror nas ruas e nas prisões. Em 2023, o país apreendeu 219 toneladas de drogas. Este ano, já foram 121 toneladas até agora. Tá aí, né? E a gente vai para um breve intervalo comercial e na volta você confere outras notícias e atualizações do Rio Grande do Norte, do Brasil e do mundo. Não saia daí. DataVero, um novo conceito em pesquisa. Plataforma digital com geolocalização. Resultado em tempo real. Pesquisa eleitoral com credibilidade. Pesquisa mercadológica com segurança. Pesquisa de avaliação administrativa com seriedade. Cliente DataVero tem senha do sistema para acompanhar todo o processo. Instituto DataVero. Pesquisa de verdade. Para você que gosta de cuidar da aparência, a loja Mocinha Chique é o lugar certo. Aqui tem uma variedade de cosméticos e produtos para hidratação e perfumaria. Aqui na Mocinha Chique você encontra o nosso cantinho perfumado, onde o cliente ele pode vir até a loja, conhecer, experimentar e se apaixonar pelas nossas fragrâncias. E olha só a diversidade de provadores. Trabalhamos com as principais marcas Eudora, Clorofila, Mahogany e temos uma variedade em miniaturas de Jequiti para criançada. E também Natura, Boticário, Água de Cheiro, temos também Capitania do Cheiro, joias como Romanel e em datas comemorativas os deliciosos chocolates Cacau Show. Oferecemos o serviço de entrega em toda Natal, totalmente grátis. Nossa loja fica localizada na Avenida das Cirandas, número 1146, em Nova Natal. O telefone para contato é o 849-8864-4704. O Instagram, @Mocinha Chique. Mocinha Chique Cosméticos, a sua loja de cosméticos. E europeus começam a votar nesta semana para definir os ocupantes do Parlamento da União Europeia. Os temas principais variam entre combate às mudanças climáticas, imigração e a ascensão da extrema-direita. Cerca de 370 milhões de eleitores estão aptos a votar a partir da próxima quinta-feira nos países da União Europeia para eleger 720 deputados do parlamento e renovar as autoridades do bloco. Um dos elementos que está em jogo é o futuro do Acordo Verde, um dos projetos mais ambiciosos da União Europeia devido à capacidade de transformação. Depois de ser lançado, acabou se tornando um dos motivos de protestos de produtores agrícolas de todo o bloco. Os efeitos do Acordo Verde são sentidos tanto na indústria quanto na agricultura, além de impactos nos pactos comerciais e nas importações agrícolas. Pesquisas prevêem que a bancada verde no parlamento pode perder até 40% dos votos e ceder espaço a uma extrema-direita que deve dificultar o combate às mudanças climáticas. Existe uma grande chance de ascensão de partidos extremistas e nacionalistas nas eleições europeias, depois de vitórias destas formações nos pleitos locais. A corrente política está dividida em dois grupos, os reformistas e conservadores europeus e o Identidade e Democracia. O grande divisor de águas entre os dois grupos é que os membros do ID são abertamente críticos ao bloco como um projeto de união. A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, candidata a um segundo mandato, descartou cooperar com os partidos do Identidade e Democracia, mas deu a entender que pode trabalhar com o outro grupo. Eu não sabia em quem votar. Temos muitos problemas na Europa, há muita diversidade e ninguém resolve as questões difíceis. No próximo ano, vou viajar para um país estrangeiro para trabalhar, então as relações entre os países são importantes. Sou estudante também, há muito acontecendo com estudantes, o que estamos fazendo na nossa vida ou o que podemos fazer pelos estudantes para fazer melhor por eles ou para facilitar também. Os votos dos europeus entre 6 e 9 de junho vão servir para definir as presidências das três principais instituições continentais.
a Comissão Europeia, o braço executivo do bloco, do Parlamento e do Conselho Europeu, que representa os países membros. Depois destes 3 cargos, o mais importante é o de alto representante, como é formalmente chamado o chefe da diplomacia do bloco. A distribuição destas posições está marcada para o fim de junho. As eleições estão divididas em 27 votações separadas e todas abordam questões nacionais. Na França, o poder do partido do presidente Emmanuel Macron está em jogo, enquanto na Alemanha, os partidos da coligação governante podem ser afetados pela desconfiança no governo. Na Eslováquia, o ataque ao primeiro-ministro Robert Fico abalou a campanha e pode aumentar o apoio à coligação do premier, enquanto a Espanha observa o impacto dos acordos entre socialistas e independentistas que permitiram a formação de um novo governo. E o primeiro-ministro nacionalista Narendra Modi reivindicou nesta terça-feira a vitória que lhe garantirá um 3º mandato à frente da Índia. Embora a sua maioria parlamentar tenha sido reduzida e não tenha alcançado a vitória contundente que as pesquisas previam. O primeiro-ministro Narendra Modi caminha para um 3º mandato na Índia com um resultado abaixo do esperado nas urnas. Nesta terça-feira, o nacionalista reivindicou a vitória após as eleições realizadas em 7 fases, no país mais populoso do mundo. इस चुनाव के, इस जनादेश के कई पहलू हैं। Há muitos aspectos nesta eleição e neste resultado. Desde 1962, esta é a primeira vez que um governo volta para um 3º mandato após completar 2. सरकार अपने 2 कार्यकाल पूरे करने के बाद तीसरी बार वापस आई है. Os analistas e as pesquisas apontavam uma vitória tranquila de Modi e seu partido, mas tudo parece indicar que o partido BJP e os aliados não conseguirão o resultado esmagador almejado e terão que confiar na coalizão de governo. Segundo os resultados divulgados pela Comissão Eleitoral, com 99% das urnas apuradas, o BJP tem 36,7% dos votos, um pouco abaixo do resultado obtido nas eleições de 2019. Modi foi reeleito em sua circunscrição, a cidade sagrada do hinduísmo Varanasi, também conhecida como Benares. Esta é a 3ª vitória do primeiro-ministro, que desta vez obteve 152 mil votos, a mais do que o segundo colocado. O BJP obtém 239 cadeiras e seus aliados outras 52, o que deixa a coalizão com 291 representantes, acima da maioria absoluta de 272 deputados na Câmara de 543 vagas. O principal partido da oposição, o Congresso Nacional Indiano, parece estar no caminho para praticamente dobrar o seu número de deputados, com 99 legisladores contra 52 no atual parlamento. Um total de 642 milhões de indianos votaram nas legislativas, divididas em 7 etapas ao longo de 6 semanas, um desafio logístico no país de maior população do planeta, com 1 bilhão e 400 milhões de habitantes. Agora vamos falar de esporte. Agora, jogador do Real Madrid, Kylian Mbappé, afirmou ter sido libertado e aliviado depois do anúncio da contratação. O craque está concentrado com a França na cidade de Metz para a preparação de olho na Eurocopa. O atacante Kylian Mbappé se disse libertado e aliviado depois do anúncio da contratação pelo Real Madrid durante uma entrevista coletiva nesta terça-feira em Metz, onde a seleção da França vai fazer um amistoso de preparação para a Eurocopa. Mbappé começou a temporada afastado no Paris Saint-Germain por ter se recusado a renovar o contrato. Depois foi reintegrado, mas não conseguiu levar o time ao título da Liga dos Campeões da Europa, o grande sonho da equipe. É um grande alívio, estou muito feliz, acho que dá para ver no meu rosto. Como eu disse, é algo que eu sempre quis, então estou feliz.
Depois do fim da temporada, claro, joguei muito menos. Todo mundo sabe que joguei menos, mas é o que é. Você tem que se adaptar. Há algumas dificuldades que precisam ser superadas quando você é um jogador de ponta. Isso não é desculpa para a minha competição. Trabalhei duro fisicamente, com o técnico e com o grupo. Estou tentando voltar à melhor forma. Meu objetivo é ajudar o time da França a ir o mais longe possível nessa Euro e, é claro, tentar levar a taça para casa comigo. O craque francês afirmou que não foi infeliz no PSG e que dizer isso seria cuspir na cara de quem o defendeu, mas que algumas coisas e pessoas o deixaram infeliz. Apesar do ambiente ruim e das críticas recebidas por um final de passagem discreto, Mbappé considera que fez a melhor temporada da carreira, mas disse que não vai se contentar com isso. E o cerco judicial está se estreitando em torno da esposa do primeiro-ministro espanhol, Pedro Sánchez, que foi convocada a prestar depoimento no início de julho por ser investigada em um caso de suposta corrupção e também tráfico de influência. Begonha Gomes, esposa do presidente do governo da Espanha, Pedro Sánchez, foi intimada a depor como investigada em um caso de corrupção e tráfico de influência. Desde que a investigação contra a primeira-dama foi anunciada, o assunto se tornou um pesadelo para o socialista, que chegou a declarar no final de abril, para a surpresa geral, que considerava renunciar. O tema ganhou força nesta terça-feira, quando o Tribunal Superior de Justiça de Madrid anunciou que Begonha foi convocada para depor no dia 5 de julho. O governo disse ter tranquilidade absoluta e garantiu que a denúncia se baseia em mentiras e boatos. Já a oposição de direita comemorou a notícia e apelou pela saída do socialista. A convocação da esposa do premier foi anunciada após o tribunal ter rejeitado, na semana passada, o pedido do Ministério Público para arquivar a investigação, por falta de elementos suficientes. Os rumores de corrupção da primeira-dama foram alvo de comentário do presidente da Argentina. Em visita a Madrid para participar de uma convenção do partido de extrema-direita Vox, o ultraliberal Javier Milei classificou a esposa de Sánchez como uma mulher corrupta. Em resposta à acusação, a Espanha retirou definitivamente a sua embaixadora na Argentina. E um relatório do Observatório da Dívida Social da Universidade Católica da Argentina anunciou que a pobreza atingia 55,5% da população do país no final do primeiro trimestre deste ano. A pobreza na Argentina atinge 25 milhões de pessoas. De acordo com o relatório do Observatório da Dívida Social da Universidade Católica Argentina, a pobreza afetava 55,5% da população do país no final do primeiro trimestre deste ano. O último dado oficial do Instituto Estatístico INDEC correspondia ao segundo semestre de 2023, quando o índice de pobreza ficou em 41,7%. O INDEC vai emitir novo relatório em setembro sobre os resultados do primeiro semestre de 2024. A Universidade Católica divulgou os números uma semana depois de a Conferência Episcopal exigir que o governo de Javier Milei distribua milhares de toneladas de alimentos estocados. A administração do ultraliberal interrompeu em dezembro a assistência alimentar por meio de refeitórios comunitários para realizar auditoria. A Argentina enfrenta uma crise econômica com forte recessão que contribuiu para a desaceleração da inflação, cujo último índice de abril a situou em 8,8% ao mês. O poder de compra no país se deteriorou, enquanto os custos dos serviços essenciais aumentaram, em média, mais de 300% no último trimestre. A situação é agravada pela desregulamentação das tarifas e pela política de redução de subsídios. E ainda voltando a falar sobre as eleições na Índia, o primeiro-ministro nacionalista indiano, Narendra Modi, do Partido do Povo Indiano, venceu as eleições gerais da Índia nesta terça-feira, dia 4, mas sua legenda perdeu a maioria parlamentar pela primeira vez em uma década no país. O chefe de governo indiano, Narendra Modi, venceu nesta terça-feira as eleições gerais do país mais populoso do mundo, com 1 bilhão e 400 mil pessoas. Mas a vitória do premier não foi esmagadora e o partido dele, Bharatiya Janata, perdeu a maioria parlamentar pela primeira vez em uma década. De acordo com a comissão eleitoral, e ainda na ausência de resultados em alguns distritos, a coalizão liderada por Modi obteve pelo menos 272 cadeiras.
Este é o número necessário para garantir a maioria na Câmara Baixa de 543 assentos. Diante de uma multidão de apoiadores na capital, Nova Delhi, Modi lembrou a importância do pleito. इस चुनाव के, इस जनादेश के कई पहलू हैं। Há muitos aspectos nessas eleições e nesses resultados. 62 के बाद पहली बार Depois de 1962, é a primeira vez que um governo regressa pela terceira vez depois de completar 2 mandatos. कार्यकाल पूरे करने के बाद तीसरी बार वापस आई है। Após a confirmação do resultado, partidários de Modi celebraram a vitória em várias partes do país. Today we see the result of the India. It was not as per the what we were expected. Hoje vemos o resultado da Índia. Não foi o que esperávamos porque 3 dias atrás, quando vi a pesquisa de boca de urna, estava muito diferente. Mas estamos felizes que o partido Bharatiya Janata vai fazer o governo na Índia e será muito bom para o país. For India, the governance is very good. The people have seen 2 terms already, so this is a hat-trick. And definitely the Narendra Modi government what is going to come will do a superb work. Definitivamente sabíamos que seríamos vitoriosos, pois foi realizado um bom trabalho e tínhamos 100% de esperança de vencer. Nós do Bharatiya Janata conquistamos todas as 4 cadeiras da cidade de Bangalore e estamos muito felizes com isso. O principal partido da oposição, o Congresso Nacional Indiano, deve conquistar um total de 99 legisladores contra 52 no atual parlamento. Cerca de 642 milhões de indianos votaram nas eleições, divididas em 7 etapas ao longo de 6 semanas. E as equipes de resgate alemãs distribuíram de barco nesta última terça-feira alimentos para residentes isolados após enchentes que deixaram pelo menos 5 mortos no sul do país. As enchentes afetam grandes áreas, incluindo na Baviera e em Baden-Württemberg. Autoridades decretaram emergência no sul da Alemanha devido ao transbordamento de rios. Várias partes do centro de Passau, localizado na confluência do Danúbio com o Inn, permaneceram inundadas nesta terça-feira. O prefeito de Passau informou que, por enquanto, não houve mortes na cidade, mas milhares de pessoas em regiões da Baviera e em Baden-Württemberg foram forçadas a abandonar suas casas. Desde sexta-feira foram registradas pelo menos 5 mortes no sul da Alemanha e as autoridades procuram desaparecidos. Cerca de 60 mil salva-vidas foram mobilizados para lidar com a emergência e manter a população segura. O primeiro-ministro da Baviera, Markus Söder, declarou que o governo regional atribuiria pelo menos 100 milhões de euros à ajuda de emergência. E o parlamento da Eslovênia, país membro da União Europeia e da OTAN, aprovou nesta terça-feira, dia 4, um decreto que reconhece o Estado palestino depois de rejeitar uma moção opositora que propunha o adiantamento da votação por 30 dias. A Eslovênia se juntou nesta terça-feira à Espanha, Irlanda e Noruega, que reconheceram oficialmente o Estado palestino em 28 de maio, causando indignação em Israel. A decisão foi tomada no parlamento do país, que faz parte da União Europeia e da Organização do Tratado do Atlântico Norte. A aprovação do decreto ocorreu após a Casa rejeitar uma moção opositora que havia proposto o adiamento da votação por 30 dias. A proposta foi aprovada por 52 dos 90 parlamentares, sem participação da oposição conservadora, que boicotou a sessão. Na semana passada, o chanceler israelense Israel Katz pediu aos deputados eslovenos que votassem contra o reconhecimento de um Estado palestino, afirmando que a aprovação equivaleria a recompensar o movimento islamista Hamas. Pesquisas apontam que mais de 60% dos eslovenos apoiam o decreto. Com a votação, a Eslovênia reconhece o Estado palestino dentro das fronteiras demarcadas por uma resolução da ONU de 1967. A questão do reconhecimento de um Estado palestino voltou à tona com a guerra entre Israel e Hamas, que ocorre desde 7 de outubro de 2023.
E as cédulas de dinheiro com a imagem do rei Charles III entram em circulação nesta quarta-feira no Reino Unido para substituir gradualmente as notas que continham a imagem de sua mãe Elizabeth II, que faleceu em setembro de 2022. A partir desta quarta-feira, as notas de libras em circulação no Reino Unido começam a ser trocadas. As cédulas com a imagem do rei Charles III entram em circulação para substituir gradualmente as notas com a imagem de Elizabeth II, que morreu em setembro de 2022. As novas cédulas de polímero, que substituíram gradualmente papel moeda no Reino Unido a partir de 2016, vão circular ao mesmo tempo que as notas que apresentam o retrato da rainha. O Banco da Inglaterra informou em um comunicado que a imagem do rei Charles III aparecerá nas novas cédulas de 5, 10, 20 e 50 libras, similares às notas atuais, e acrescentou que as notas serão impressas de maneira gradual para substituir as que estão desgastadas, minimizando o impacto ambiental e financeiro da mudança de monarca. As novas cédulas entram na economia, assim como as moedas com a imagem de Charles III, que entraram em circulação em dezembro de 2022, poucos meses após a morte de sua mãe. E um estudo da consultoria Capgemini revelou que nunca houve tantas pessoas tão ricas no mundo. O recorde ocorre depois de um longo período de baixa em 2022. O mundo nunca teve tantas pessoas ricas e a fortuna delas nunca foi tão elevada graças a investimentos na Bolsa. Os dados são de um estudo publicado nesta quarta-feira pela consultoria Capgemini. A empresa considera que os ricos são as pessoas cujo capital disponível, sem considerar a residência habitual, ultrapassa $1 milhão. O número de pessoas que se encaixa nesta categoria aumentou 5,1% em um ano e alcançou a marca de 22.800.000, de acordo com o estudo World Wealth Report. A fortuna dessas pessoas também aumentou, com o patrimônio total avaliado em 86,8 trilhões de dólares, o equivalente a 4,7% a mais que um ano antes. Os dois valores representam recorde desde que a Capgemini começou a publicar o estudo anual em 1997. O nível de riqueza e o aumento paralelo das desigualdades motivaram nos últimos anos vários debates sobre como fazer com que as grandes fortunas contribuam de maneira mais eficiente com os impostos. No G20, Brasil e França defendem a adoção de um imposto mínimo mundial para os maiores patrimônios, o que poderia render mais de R$1 trilhão adicional caso os 3.000 bilionários do mundo pagassem pelo menos o equivalente a 2% da fortuna em impostos sobre a renda. E os cientistas alertam que o aquecimento global aumenta em um ritmo sem precedentes. O relatório foi publicado no momento em que são realizadas negociações para a próxima Conferência do Clima, a COP29, em novembro no Azerbaijão. O aquecimento global causado pelas atividades humanas acelera a um ritmo sem precedentes, enquanto a margem para conter o aumento de temperaturas a 1,5 graus diminui. A advertência foi feita por pesquisadores em um estudo publicado nesta quarta-feira. O relatório, publicado na revista Earth System Science Data, é resultado do trabalho de quase 60 cientistas de renome que seguem os métodos do IPCC, Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas da ONU. Em relação à era pré-industrial, a atividade humana provocou um aumento das temperaturas de 1,19 graus Celsius no período estudado e uma alta em relação aos valores do último relatório há um ano. Só no ano de 2023, o aquecimento atribuível à atividade humana foi de 1,31 graus Celsius. O aumento total foi de 1,43, considerando variáveis naturais como o fenômeno El Niño. Os autores do relatório pretendem fornecer anualmente dados atualizados que sirvam de base para as negociações das cúpulas climáticas em uma década considerada decisiva para cumprir os objetivos do Acordo de Paris de 2015.
A cúpula climática daquele ano fixou a meta de limitar o aquecimento global abaixo dos 2 graus Celsius em relação à era pré-industrial e, se possível, não superar 1,5 graus. A publicação do relatório coincide com uma reunião na Alemanha que busca um avanço nas negociações climáticas antes da COP29 de novembro em Baku, capital do Azerbaijão. O aquecimento é uma consequência das emissões de gases de efeito estufa, causadas principalmente pela utilização em massa de combustíveis fósseis, como petróleo, gás e carvão. E o Jornal da Litoral desta quarta-feira vai ficando por aqui, agradecendo a você o carinho e a sua audiência em todo o Brasil, prometendo voltar amanhã, na edição de manhã, a partir das 14 horas, com outras notícias e atualizações do Rio Grande do Norte, do Brasil e do mundo. Fique agora com a sessão Heróis e logo após, às 17 horas, tem o Cidade Urgente, segunda edição. E logo em seguida, Natal News, na apresentação de Maico Nascimento. Forte abraço, fique com Deus e até amanhã, se Deus quiser. DataVero, um novo conceito em pesquisa. Plataforma digital com geolocalização. Resultado em tempo real. Pesquisa eleitoral com credibilidade. Pesquisa mercadológica com